com os colegas que a gente teve esses últimos 3 anos aqui. Isso já é num tom de despedida, inclusive, né? Nós estamos vivendo uma das últimas sessões do Conselho. Penúltima. Penúltima, então, por certo, uma das últimas. E tenho conversado com os colegas que tempos tenebrosos viveu a advocacia nessa última gestão, a despeito de todo o trabalho que nós nos empenhamos em fazer, nos desenvolvemos, nós todos, como conselheiros. E eu julgava que tais, digamos assim, dissabores nós já teríamos vivido todos. Mas tenho observado, pelo que se avizinha e pelo que se apresenta, cenários, inclusive, mais negros para a advocacia do que o que nós vivemos nesses últimos 3 anos. Né? Me refiro, por exemplo, assim, para citar um ponto em particular, e é nesse contexto que reside a minha preocupação, o último posicionamento do TCU. Né? O último posicionamento do TCU, que entende, conselheiro Paulo, que a ordem tem que submeter as suas prestações de contas, as suas contas, à fiscalização daquele tribunal. Claro, nós temos aí um julgamento, se não me engano, um ADIM no passado, mas a gente não pode mais falar em segurança jurídica. A gente vê o juiz mudando de opinião como quem muda de cueca. Né? É muito fácil o juiz mudar de opinião, e agora com essa composição nova do Supremo, com esse desenho do governo executivo que está se formando, não vejo improvável que esses fatos eles acabem sendo revistos e a gente tenha que, de fato, nos submetermos a essa fiscalização, o que para nós é muito ruim, porque eles acabam nos colocando sob tutela. E por que trago isso nesse momento e trago essa discussão? Nós precisamos ter uma preocupação mais efetiva, mais real com a transparência das nossas contas, com a transparência da nossa instituição. Até para que a gente tenha forças de reagir a esses ataques que certamente nós sofreremos de forma muito mais acirradas, com Onyx Lorenzoni aí na coordenação do governo Bolsonaro, Moro no Ministério da Justiça, discursos de retomada das tais medidas de compressão de defesa, que seria, na verdade, o nome adequado para elas, não medidas contra a corrupção, mas medidas de compressão de defesa. E nesse contexto eu trago a exemplo, por exemplo, e lamento dizer isso, mas um fato ocorrido lá no meu estado, onde circulou na imprensa certidões emitidas aqui por essa Câmara, e também sendo essa Câmara a última instância a discutir essas questões, certidões de ausência de prestação de contas. Veja só, nós no início desse ano, aliás, no início da nossa gestão, nós propusemos, Jarbas, o impeachment de uma presidente da República por irregularidade contábil. E nós temos gestores, por exemplo, que têm contabilidade absolutamente, não se trata nem de irregularidade, trata-se de absoluta obscuridade, haja vista não prestadas aqui ao Conselho Federal. Eu me refiro em particular caso à situação do Maranhão, onde eu fui criticado, porque eu teria, conversando com o repórter, eu teria dito que essa condição é condição sine qua para a elegibilidade, tal qual a condição de estar quites com a anuidade da OAB. O indivíduo que, por um acaso, deixa de pagar a anuidade da OAB e no dia do registro da chapa ele não paga e vem pagá-la depois que as chapas foram registradas, ainda que o nome dele conste na lista, ele está regular com a OAB, com a questão do exercício profissional e tudo mais. Mas para a questão de elegibilidade, ele está absolutamente inelegível. E situação assim nós temos, à luz do que diz o artigo 5º, aliás,
o artigo 5º do nosso provimento 161, artigo 5º, inciso 5º, que é condição de elegibilidade ter prestado contas ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Fala que ela repete também no regulamento geral da Ordem, lá no 131, 4, se não me engano, letra G. E diante desse fato, o que temos observado, isso tem preocupado, porque eu tenho observado que a gente pode ter no Maranhão uma situação de anulação de eleição que é muito ruim para a Ordem, porque você vai ter um candidato que possivelmente pode ser eleito e que está, não sei se essa condição se repete em outros estados, mas que está absolutamente fora das condições, ou seja, não preenche as condições de elegibilidade, tal aquele que não pagou a anuidade. E depois nós vamos ter aí uma eleição anulada, possivelmente, por conta de uma situação dessa, no momento em que não é bom para a Ordem esse tipo de situação, né? Não é bom para a Ordem. Eu tenho observado as argumentações que se trouxe para essa Câmara, no sentido de que não se prestou contas porque um hacker, até cinematográfico o enredo, um hacker teria tomado conta dos bancos de dados da OAB e por conta dessa situação, essa prestação de conta não teria sido enviada para cá, para o Conselho Federal. Só para registrar, eu recebi e-mail do Conselho Seccional e vários colegas no dia 18, dia 19, dia 20, dia 21, dia 22, dia 23. E certidões temos, as quais essa prestação não foi trazida para cá. Então eu faço esse registro de que a gente precisa estar atento a esse tipo de situação, com a preocupação por ser esta a Câmara que ao fim e ao cabo acaba tratando desse assunto, para que a gente tenha uma atenção muito nítida. Nós fizemos uma reunião aqui, presidente, em julho desse ano, se não me engano, aqui na terceira Câmara, onde nós tratávamos da necessidade dos conselhos seccionais inadimplentes de prestarem as suas contas, sob pena de ficarem inelegíveis. Não suficiente isso, por sua preocupação, por sua intenção de dar transparência às questões públicas, eu faço registro disso, do seu empenho nisso, para dar transparência à gestão do recurso público, do recurso dos advogados. Em agosto foi feito um encontro de dirigentes, tesoureiros da Ordem, onde, lamentavelmente, apenas o Estado do Maranhão também não se fez presente O diretor tesoureiro, eu estava presente, como conselheiro federal do Maranhão, mas o diretor tesoureiro do Maranhão também não estava presente. E, novamente, em agosto, saiu outra exortação para todos os conselhos seccionais, e a gente observa, até a presente data, uma prestação de contas agora oferecida dia 31 desse mês, o que preocupa muito a nós lá no Maranhão, a todos os advogados, uma discussão muito intensa no Maranhão a respeito desse fato, porque isso traz uma insegurança muito grande para as eleições no Estado do Maranhão, presidente. E eu quero fazer registro disso aqui, para que depois não se diga que houve omissão por parte do conselheiro. Nós recomendamos, sugerimos, o Guto, o conselheiro federal do Maranhão, eu, recomendamos, pedimos agilidade nisso, pedimos que fosse feito isso. Aliás, essa era a proposta nossa de campanha, de transparência na gestão, e lamentavelmente nós vamos ver essa chapa ser retirada da disputa por uma situação desse tipo. Sendo assim, embora eu entenda que talvez seja precipitada essa discussão aqui, mas trazendo a preocupação para que depois não se diga que os conselheiros federais do Maranhão foram omissos em discutir esse assunto e trazido para cá, numa preocupação que está inquietando e deixando os advogados do Maranhão de forma muito impacientes e preocupados com o que poderá ocorrer em relação à eleição no Estado. Obrigado. Presidente, agradeço